Bem-vindos à aula de número 2 do módulo 10. Agora que você já compreende toda essa dinâmica, a complexidade da saída da linguagem da ternura para a linguagem do erotismo, eu creio que você esteja com a mente borbulhando muitas informações, pensando na própria história, pensando na sociedade, na importância da humanidade saber o quanto isso é complexo. Porque muitas vezes, numa delegacia, num juizado de menor, é tratado como uma banalidade, um abuso. Às vezes, alguém que teve uma relação sexual na frente de uma criança, com uma grande banalidade. Mas o prejuízo psíquico é grande. Mas esse prejuízo psíquico, que agora a gente começa a entender, não é para haver uma desistência da própria vida, mas uma compreensão. E nessa compreensão, pensar que esse é o início da luta. Porque a partir do momento que eu agora compreendo por que eu tenho estas reações, estas progressões traumáticas, estes comportamentos, ainda vamos ter uma aula só a respeito disso, desses sintomas, né? Vamos chamar de sintomas. Então eu posso ter uma vida diferente, eu posso lutar por mim, eu posso compreender que grande parte disso é como se fosse a erva daninha que se apossou do meu tronco de árvore. E as folhas que são vistas hoje são folhas da erva daninha, né? Então agora começa um processo de luta, de resgate do próprio eu. Nessa luta desse próprio resgate, é importante que não volte a acontecer o que aconteceu no passado. É importante que não volte a acontecer o mecanismo de defesa da desmentida. Então, eu preciso procurar profissionais sempre que sabem o que está fazendo. Porque é tão triste quando eu recebo alguém no consultório e a pessoa diz assim: eu fui no terapeuta e eu tive coragem de contar que eu passei pelo abuso. E o terapeuta me disse assim: mas você não sentiu prazer? Não foi bom? Então guarda isso como uma lembrança boa do passado. Nossa, terrível, terrível, terrível. Como guardar como uma lembrança boa do passado a saída brutal da linguagem da ternura para a linguagem do erotismo e a perda da infância? E uma dificuldade na maturidade depois na vida adulta. Como? Então, muitas falas, até de profissionais, elas reeditam o trauma. Então, havia um trauma, um primeiro trauma, um segundo trauma, e depois na vida adulta, na procura de ajuda, há uma reedição desse trauma, né? Por parte de parentes, por parte de amigos, por parte até de profissionais. Então, uma das coisas que eu quero que você compreenda nesses estudos, nesse curso, é que é real, não tem que esquecer, não tem que fazer de conta que foi bom, né? Existem outras falas, né? Essas falas geralmente são ditas por parentes. Mas por que você está falando isso só agora? Por que você passou a vida inteira calada e agora calado? E agora que tá tudo bem, que o teu avô tá bem, você vai tocar nesse assunto? Então, são falas muito destrutivas para as pessoas que sofreram tudo isso. Então, é necessário entender que houve um primeiro trauma, houve um segundo trauma, houve o calar-se muitas vezes, e esse calar é porque não tem como ser pronunciado, não tem palavras, não tem a própria compreensão psíquica. Aquele conteúdo era um conteúdo tão grande que não conseguiu elaborar, não conseguiu dar conta, não conseguiu digerir. Mas é necessário que, em algum momento, receba ajuda para essa elaboração. E aí, ok, mas como que é feita essa elaboração? Enquanto você está fazendo o nosso curso nesse momento, você já está elaborando. Porque você já está raciocinando sobre a própria história. Você já está tentando lembrar o que aconteceu. Você já está compreendendo a gravidade da situação. Esse é um degrau, né? Este é um degrau que precisa ser trilhado.
terapia individual, uma terapia em grupo, também é muito importante, porque é necessário um profissional para que e um profissional que não repita o processo de mecanismo de defesa de desmentida que houve durante toda a história. E exatamente com essa memória, ao lembrar, agora sim, o significar, o pronunciar, e aí sim o digerir. Quando você digere, aquilo vai embora, aquilo passa. Não no sentido de perder a memória, não no sentido de esquecer que um dia houve esse abuso. Não, jamais. Se nós trabalhássemos no sentido de perda de memória, nós atrapalharíamos imensamente a identidade. A minha identidade é exatamente a minha consciência de quem eu sou desde que eu nasci. Então, mesmo a psicologia e a neuropsicologia não poderia trabalhar com perda de memória total. Não poderia. Se pudesse haver uma cirurgia cerebral para tirar todas as memórias ruins, isso seria péssimo. Por quê? Porque eu não seria constituída. Porque é a minha relação com o meio que me constitui. O que eu preciso é só organizar, montar o quebra-cabeça, organizar. Eu não preciso negar o meu passado, eu só preciso organizar o meu passado. É diferente uma coisa da outra. Se eu nego, eu continuo com as progressões traumáticas, com as consequências do inconsciente sobre a minha ação. Se eu tento esquecer, isso sempre estará de alguma forma me atingindo gatilhos, né? Muitos gatilhos. E mesmo depois de você fazer todo esse processo de trabalho por 2 anos, 3 anos, buscando, lendo, estudando, assistindo filmes, processos terapêuticos, mesmo depois disso, pode haver que haja um gatilho. E leve você para um outro momento que é algo que você ainda precisa trabalhar nesse quebra-cabeça. Eu atendi uma pessoa por 3 anos e ela já estava super bem. Essa menina teve um crescimento absurdo, estava com uma qualidade de vida muito boa, quando ela foi à feira. E o cara cobrou o dobro do tomate, o peso do tomate. E ali, sem perceber muito, inocentemente, ela paga, mas quando ela olha e raciocina, logo saindo daquela banca da feira, ela diz, espera aí, ele me passou para trás. E aí? Quando ela para e pensa, ele me passou para trás, vem uma sensação de ser manipulada, de ser menosprezada, de não ser valorizada, de não ser respeitada, eu acho que essa é a palavra, de não ser respeitada pelo outro. E aí ela vira e ela faz a leitura do quanto ela estava se sentindo profundamente magoada. E ela traz isso para a terapia. E ela diz, por que eu me senti tão profundamente? Porque às vezes a gente dá alta, mas a gente fala para o paciente, havendo alguma coisa, liga, marca uma sessão e a gente revê. Porque os gatilhos continuam acontecendo. E aí ela traz essa angústia. E aí eu pergunto, quando foi que você foi passada para trás? Quando que você foi desrespeitada? Né? Então ela foi desrespeitada pelo próprio pai numa situação de abuso. Então, ainda havia resquícios daquela posição de submissão que os abusadores, de um modo geral, fazem a leitura e pensam, aqui está uma pessoa mais fragilizada, eu posso cobrar o dobro do valor do tomate e ela não irá ter uma reação contrária, né? Então, a gente percebeu que no que diz respeito à submissão, ainda haviam algumas questões que precisavam ser trabalhadas. E a gente retoma o processo terapêutico. Então, é mais ou menos isso que vai acontecendo. Conforme o tempo vai passando, os gatilhos vão mostrando quais são os resquícios ainda daquela dor para eu trabalhar. Se eu tiver uma pessoa que deletou, fez aí uma cirurgia e deletou a memória,
que está na nossa parte cinzenta cerebral, na massa cinzenta, deletou a memória, qual o material que eu tenho para trabalhar, para crescer? Não tem, está tudo em branco. Então isso não é uma vantagem. É vantagem eu ter um conteúdo do passado que seja base de trabalho, que seja exemplo para que eu possa crescer. O caminho é esse. Então, a história é terrível, a história é triste, mas é um conteúdo que eu preciso trabalhar para transformar aquele caos em pérolas, pérolas da vida, de compreensão, de maturidade, de respeito por si, de respeito pelo outro. Este é o caminho que a gente precisa ir trilhando. Beijo e até o próximo módulo.